Em uma estrada deserta, um empresário milionário e cadeirante vê seu carro de luxo falhar sob o sol escaldante. Um garoto humilde surge do nada, conserta o veículo com uma chave de fenda velha e muda tudo. Daquele encontro improvável, nasce uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas o futuro de muitos outros. A rodovia Raposo Tavares se estendia à frente como uma faixa interminável de asfalto derretido, sob o sol impiedoso daquela tarde de janeiro. O calor subia em ondas visíveis, distorcendo a paisagem árida ao redor. Ricardo Vasconcelos ajustou o ar-condicionado do seu Mercedes adaptado pela 10ª vez, mas o painel digital continuava travado, exibindo uma mensagem de erro que ele jamais tinha visto em seus 3 anos como dono daquele veículo de R$ 1,5 milhão. 52 anos cadeirante desde um acidente de parapente aos 35, Ricardo construíra um império no ramo de tecnologia assistiva. Sua empresa, a Vascotec, desenvolvia softwares e hardwares que facilitavam a vida de pessoas com deficiência, e ele era conhecido não apenas pela competência empresarial, mas também pela frieza com que conduzia negócios e relacionamentos. Para Ricardo, tudo na vida deveria ser controlável, previsível, mensurável. Emoções eram variáveis desnecessárias em sua equação de sucesso. Mas ali, naquela estrada deserta entre São Paulo e Sorocaba, Ricardo Vasconcelos estava completamente fora de controle. O motor silencioso do híbrido simplesmente não respondia. O celular não tinha sinal. O GPS estava apagado. E o calor, aquele calor infernal, começava a penetrar no veículo à medida que o sistema de refrigeração entrava em colapso, junto com toda a tecnologia de bordo. Ricardo pressionou o botão de partida mais uma vez. Nada. Tentou reiniciar o sistema. Nada. Seus dedos, normalmente tão precisos sobre teclados e touchscreens, tremiam levemente de frustração. Ele que sempre contratava os melhores mecânicos, os engenheiros mais qualificados, os técnicos mais experientes, estava ali, vulnerável, à mercê da sorte. Foi então que ouviu o barulho de passos na areia do acostamento. Virou a cabeça e viu uma figura pequena se aproximando. Um menino. Não devia ter mais que 9 ou 10. Anos magro demais para a idade, com uma camiseta desbotada do Corinthians que já fora branca, mas agora era de um cinza indefinido. O rosto estava coberto de poeira, os pés descalços, as unhas sujas de graxa. Nas mãos, segurava uma lata velha de leite em pó ninho, cheia de moedas que tilintavam a cada passo. O menino parou a alguns metros do carro, hesitante. Ricardo baixou o vidro e uma lufada de ar quente invadiu o veículo. — Tem uma moedinha, senhor? O menino falou baixinho, quase envergonhado. — Posso consertar seu carro. Ricardo soltou uma risada. Não foi uma risada, maldosa, mas certamente incrédula. Um garoto descalço coberto de poeira, querendo mexer em um Mercedes-Benz híbrido adaptado com tecnologia de ponta. A situação beirava o absurdo. — Olha, garoto, esse carro não é como os outros. É totalmente customizado, tem sistemas eletrônicos que... — Eu sei mexer, senhor. O menino interrompeu, e havia algo em seus olhos escuros, uma mistura de determinação e urgência, que fez Ricardo calar a boca. Meu pai tinha oficina. Antes de ele. Antes de a gente perder tudo. Eu aprendi desde pequeno. Ricardo ia dizer não. Ia dispensar o menino com algumas moedas e continuar esperando. Talvez até a noite, até que alguém passasse por ali. Mas algo naquele olhar, naquela confiança improvável vinda de alguém tão jovem e em situação tão precária, o fez hesitar. — Está bem. Ricardo falou, mais por curiosidade do que por esperança real. — Pode tentar. Mas não mexa em nada que você não entenda, combinado? O menino assentiu com vigor e colocou sua latinha no chão com cuidado, como se fosse um tesouro. Aproximou-se do capô e esperou. Ricardo, do interior do carro, acionou a trava de liberação. O capô se ergueu com um suave sibilo hidráulico. O que aconteceu a seguir deixou Ricardo completamente perplexo. O menino não ficou perdido diante da complexidade do motor híbrido.
Não tocou em tudo aleatoriamente, como uma criança curiosa faria. Em vez disso, seus olhos percorreram o compartimento com método, examinando cada componente, cada conexão, cada cabo. Seus lábios se moviam levemente, como se estivesse conversando consigo mesmo, fazendo perguntas e respondendo mentalmente. Após exatos 30 segundos de análise, o menino estendeu a mão para a lateral do compartimento e puxou algo. Ricardo não conseguia ver direito do ângulo em que estava, mas ouviu o clique característico de uma conexão sendo refeita. Em seguida, o garoto usou os dedos para girar algo, fazendo um leve assobio enquanto trabalhava. Tenta agora. A voz do menino veio clara e confiante. Ricardo, ainda cético, pressionou o botão de partida. O motor roncou imediatamente, suave e perfeito. As telas digitais se acenderam em sequência. Os sistemas voltaram a responder. O ar-condicionado retomou sua operação. Era como se nada tivesse acontecido. Silêncio. Ricardo ficou encarando o painel, depois o menino, depois o painel novamente. Sua mente racional, treinada para encontrar explicações lógicas para tudo, se recusava a aceitar que aquilo tinha sido tão simples. Como você fez? Isso? Ricardo perguntou, ainda atordoado. O menino limpou as mãos na camiseta, deixando marcas ainda mais escuras de graxa. Era só o cabo da bateria auxiliar, senhor. Tinha desencaixado por causa do calor, a dilatação, sabe? E tinha uma válvula de ventilação presa, travando o sistema de resfriamento. Aí o computador de bordo entrou em modo de segurança e não deixou o carro ligar. Meu pai sempre falava que esses carros novos são muito inteligentes, mas às vezes é só uma coisinha boba que trava tudo. Ricardo continuou encarando o menino. Sua vida inteira fora construída ao redor de especialistas, de consultorias caríssimas, de soluções de alta tecnologia. Ele pagara uma fortuna pela adaptação daquele veículo, tinha contrato de manutenção premium com a concessionária, técnicos à disposição 24 horas por dia. E ali estava um garoto de 9 anos, descalço e coberto de poeira, que identificara e resolvera o problema em menos de 1 minuto com uma simplicidade desconcertante. "Qual é o seu nome?" Ricardo perguntou. E pela primeira vez em muito tempo havia algo diferente em sua voz, uma suavidade que ele mesmo não reconhecia. "Gabriel, senhor. Gabriel Ferreira dos Santos. Tenho 9 anos. Moro ali perto." O menino apontou vagamente para um aglomerado de casas improvisadas que se via ao longe, para além da cerca que margeava a rodovia. "E você aprendeu isso tudo com seu pai?" A expressão do menino mudou. A confiança de segundos atrás deu lugar a algo mais sombrio, mais triste. "Aprendi sim, senhor. Meu pai era o melhor mecânico de Vargem Grande Paulista. Todo mundo levava carro lá. Mas aí ele adoeceu, ficou muito tempo sem poder trabalhar, e a gente perdeu a oficina. Perdeu a casa também, agora a gente mora ali." Ele fez uma pausa. "Ele não pode trabalhar mais. Então eu ajudo a minha mãe. Peço moedas aqui na estrada, às vezes conserto alguma coisa, faço uns bicos." Ricardo sentiu algo estranho no peito. Um aperto, um desconforto. Ele que sempre evitara envolvimento emocional, que mantinha distância de histórias tristes, que acreditava que cada um era responsável pela própria sorte, de repente se viu confrontado com a vulnerabilidade crua daquele menino que, apesar de tudo, tinha orgulho nos olhos quando falava do pai. "Quantos anos você tinha quando aprendeu a mexer em carros?" "Uns 5, acho." O menino sorriu pela primeira vez, revelando dentes que precisavam de cuidados. Dentários. "Meu pai falava que eu nasci com graxa nas mãos. Ele me ensinava tudo, explicava como cada peça funcionava, por que os carros faziam cada barulho. Eu adorava ficar na oficina. O cheiro do óleo, o som das ferramentas, sabe? Era meu lugar favorito no mundo. E agora? Agora só sobrou isso aqui." Gabriel pegou a latinha de moedas do chão e a balançou levemente. O som metálico ecoou na tarde quente. "Mas tá tudo bem, senhor. A gente não desiste. Minha mãe trabalha de faxineira, faz comida para vender, e eu ajudo aqui. Um dia a gente vai melhorar de vida. Meu pai sempre falava isso. Disse que eu tenho talento, que um dia eu vou ser um grande engenheiro ou um inventor. Eu acredito nele." Ricardo ficou em silêncio por longos segundos.
Aquele garoto com menos de 10 anos carregava uma maturidade e uma esperança que ele, com seus 52 anos e sua conta bancária de 8 dígitos, não tinha mais há décadas. Quando fora a última vez que Ricardo acreditara verdadeiramente em algo além de números e lucros? Gabriel, eu quero conhecer sua mãe. As palavras saíram antes que Ricardo pudesse pensar melhor nelas. O menino arregalou os olhos. Minha mãe? Por que, senhor? Ela não fez nada de errado. A gente não é bandido não, viu? Eu sei disso. Ricardo sorriu, e foi um sorriso genuíno. Quero conversar com ela sobre você, sobre seu futuro. Gabriel ficou desconfiado por um momento, mas então assentiu lentamente. Está bem. Mas o senhor tem que deixar o carro aqui. Lá onde a gente mora não tem rua de verdade, só um caminho de terra bem ruim. Ricardo olhou para sua cadeira de rodas motorizada no banco traseiro, customizada e cara, projetada para terrenos difíceis, mas certamente não para o tipo de caminho que Gabriel descrevia. Tudo bem, vou de cadeira mesmo. Você me leva? E assim, naquela tarde escaldante, Ricardo Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do estado de São Paulo, seguiu um menino descalço por um caminho de terra irregular, atravessando uma cerca por um buraco, que claramente era usado como atalho pela comunidade local. Sua cadeira de rodas protestou algumas vezes contra o terreno acidentado, mas Ricardo insistiu. Havia uma determinação em seu rosto, que há muito não aparecia quando não se tratava de negócios. O caminho revelou uma realidade que Ricardo conhecia apenas por relatórios e estatísticas. Casas feitas de madeira reaproveitada e lona plástica, crianças brincando descalças na terra, roupas estendidas em varais improvisados, o cheiro de esgoto a céu aberto misturado ao de comida sendo preparada. Era um outro mundo, a poucos quilômetros da cidade onde Ricardo vivia em um apartamento de cobertura com vista panorâmica. Gabriel parou em frente a uma das construções menores. A casa, se é que podia ser chamada assim, tinha paredes de tábuas desiguais e um telhado de telhas de amianto rachadas. Uma cortina rasgada servia de porta. "Mãe!" Gabriel chamou. "Tem uma visita." De dentro da casa saiu uma mulher que devia ter uns 40 anos, mas parecia ter 55. Magra, com olheiras profundas, cabelos presos em um coque desfeito, vestindo um uniforme de faxineira que já conhecera dias melhores. Seus olhos, porém, eram iguais aos de Gabriel, escuros e intensos, cheios de uma força que a adversidade não conseguira apagar. "Gabriel, o que você aprontou?" A mulher perguntou imediatamente defensiva ao ver o homem rico em cadeira de rodas ao lado do filho. "Mexeu em alguma coisa que não devia? Não, senhora." Ricardo se apressou em responder. "Seu filho salvou meu dia. Meu carro quebrou na rodovia e ele consertou. Rapidamente, eficientemente, como um profissional." A mulher olhou para Gabriel, depois para Ricardo, claramente sem entender aonde aquilo ia dar. "Meu nome é Luciana. Luciana Ferreira. Desculpa a bagunça aqui, não estava esperando visita. Se soubesse, tinha..." "A senhora não precisa se desculpar." Ricardo interrompeu suavemente. "Eu é que peço desculpas por invadir sua casa sem avisar. Mas eu precisava falar com a senhora, sobre Gabriel." Nos minutos seguintes, sentados em banquinhos improvisados de caixotes de feira, sob um toldo remendado que oferecia sombra parcial do sol inclemente, Ricardo contou tudo o que acontecera na estrada. Falou sobre como ficara impressionado com a capacidade do menino, sua maturidade, seu conhecimento técnico, e então, antes que pudesse pensar muito sobre o que estava prestes a propor, as palavras saíram. "Eu quero oferecer uma bolsa de estudos para Gabriel, integral, em uma das melhores escolas técnicas da região. Ele tem um talento que não pode ser desperdiçado." Luciana ficou paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. "A senhora está brincando comigo, senhor? Por quê? Por que alguém como o senhor ia querer ajudar a gente? Porque seu filho tem um dom." Ricardo falou, e havia convicção absoluta em sua voz. "Porque eu passei a vida toda cercado de pessoas com diplomas caros e currículos impressionantes, mas poucas vezes vi alguém com a inteligência prática e a paixão genuína que vi nos olhos do Gabriel hoje.
Porque seria um crime deixar tanto potencial se perder. Mas a gente não tem como pagar, senhor. Eu trabalho em 3 casas, faço faxina das 6 da manhã às 10 da noite, mas mal dá para comida, não sobra nada. E meu marido... Ela parou, engolindo um soluço. Meu marido não pode trabalhar mais, a doença dele... Eu sei. Ricardo levantou a mão. Gabriel me contou, e é por isso que a minha oferta inclui também um emprego para a senhora. Com carteira assinada, salário digno, benefícios, na minha empresa. Precisamos de alguém para coordenar a limpeza e manutenção dos nossos escritórios. É um trabalho honesto e bem remunerado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de crianças brincando e do trânsito da rodovia ao longe. Luciana tampou o rosto com as mãos e começou a chorar. Não eram lágrimas discretas. Era um choro acumulado de anos de luta, de noites em claro se perguntando como alimentaria os filhos no dia seguinte. De orações sussurradas, pedindo uma oportunidade, apenas uma chance. Gabriel abraçou a mãe e, pela primeira vez, Ricardo viu lágrimas também nos olhos do menino. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de esperança. Eu não sei o que dizer, senhor. Luciana finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor nem conhece a gente. Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando ao redor daquela comunidade precária, pensando em sua própria vida de luxo e isolamento. Talvez eu esteja fazendo isso por mim também. Ele admitiu com honestidade. Passei anos acreditando que o mundo é um lugar frio e calculista, que só importam resultados e lucros. Mas hoje, naquela estrada, seu filho me mostrou algo que eu tinha esquecido. Me mostrou que ainda existe bondade genuína, talento desperdiçado por falta de oportunidade. E me fez perceber que tenho recursos para mudar isso, pelo menos para uma pessoa, pelo menos para Gabriel. Luciana enxugou as lágrimas com a manga do uniforme. Se o senhor está falando sério, se isso não é algum tipo de brincadeira cruel, então eu aceito. Mas só se o senhor prometer uma coisa. Pode falar. Prometa que vai cuidar bem do meu menino, que vai proteger ele, que não vai deixar esse mundo duro quebrar a luz que ele tem nos olhos. Porque o Gabriel, ele é especial. Sempre foi. E eu tenho medo que lá fora, no mundo dos ricos, ele perca isso. Perca quem ele é. Ricardo olhou para Gabriel, para aquele menino de 9 anos, que consertara seu carro com uma chave de fenda velha e alguns segundos de análise. Um menino que pedia moedas na estrada, mas falava de sonhos de ser engenheiro. Um menino que conhecia miséria, mas mantinha esperança. Um menino que, em alguns minutos, tinha abalado todas as certezas de um homem que pensava já ter visto tudo na vida. Eu prometo. Ricardo falou e sentiu que estava fazendo uma promessa não apenas para Luciana e Gabriel, mas para si mesmo. Vou protegê-lo. Vou ajudá-lo a crescer sem perder essa essência. E, se você permitir, gostaria de ser mais que um benfeitor anônimo. Gostaria de estar presente, de acompanhar seu progresso, de ser... Ele hesitou, buscando a palavra certa. De ser uma presença constante em sua vida. Como um padrinho, senhor? Gabriel perguntou, os olhos ainda brilhando de lágrimas não derramadas. Sim, Ricardo sorriu, como um padrinho. Naquela tarde, enquanto o sol começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de tons laranjas e rosas, um pacto inusitado foi selado. Não havia contratos assinados, apenas palavras e apertos de mão. Mas havia algo mais forte que qualquer documento. Havia esperança renovada em 3 corações que, por razões diferentes, tinham esquecido o que era acreditar verdadeiramente em mudança. Ricardo voltou para seu carro quando a noite já caía, guiado pela luz de uma lanterna que Gabriel segurava. Na despedida, o empresário entregou ao menino um cartão de visitas e um envelope que ele sempre carregava para emergências, contendo dinheiro suficiente para que a família não passasse necessidade pelos próximos meses. Segunda-feira de manhã, às 8 horas, vocês me encontram no endereço do cartão. Ricardo disse. Vamos acertar todos os detalhes. A escola, o trabalho da sua mãe, tudo. E Gabriel. Sim, padrinho. O menino falou a palavra timidamente, testando-a. Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito novamente.
Traga essa sua chave de fenda velha. Ela tem sorte. No caminho de volta para São Paulo, enquanto dirigia seu Mercedes agora perfeitamente funcional pelas ruas iluminadas da cidade, Ricardo Vasconcelos percebeu que algo fundamental tinha mudado dentro dele. A sensação era estranha, desconfortável até. Era como se uma parede que ele construíra ao longo de décadas, tijolo por tijolo, tivesse desenvolvido uma rachadura. E por essa rachadura, algo que ele não sentia há muito tempo estava entrando. Esperança. Propósito. Conexão humana genuína. Quando chegou em seu apartamento de cobertura, cercado por tecnologia de ponta e design minimalista, Ricardo não ligou a televisão para assistir às notícias financeiras como fazia todas as noites. Não abriu seu laptop para checar e-mails. Não revisou relatórios da empresa. Em vez disso, ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, pensando em um menino de 9 anos com uma latinha de moedas e um talento imenso. Pensando em uma mãe exausta, que trabalhava 3 empregos para alimentar a família. Pensando em todas as oportunidades que ele tivera na vida e em todas as que Gabriel nunca teria sem ajuda. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Vasconcelos se sentiu parte de algo maior que ele mesmo. E era assustador. Mas era também, de alguma forma inexplicável, o mais vivo que ele se sentira em décadas. Do outro lado da cidade, em uma casa de madeira e lona, Gabriel Ferreira dos Santos não conseguia dormir. Deitado em seu colchonete fino no chão, dividindo o pequeno espaço com 2 irmãos mais novos, ele segurava o cartão de visitas que o padrinho lhe dera. À luz fraca de uma vela, lia e relia o nome impresso. Ricardo Vasconcelos, Vascotec Sistemas Integrados. Na segunda-feira, sua vida começaria a mudar. E embora fosse apenas uma criança, Gabriel intuía que aquele encontro na estrada não fora coincidência, fora destino. Enquanto isso, Luciana rezava baixinho no cantinho, que servia como uma espécie de altar improvisado, com uma imagem de Nossa Senhora, Aparecida e algumas velas. Agradeça pela oportunidade, pelo milagre daquele encontro, pelas portas que estavam se abrindo para seu filho. Mas também pedia proteção. Proteção para que Gabriel não perdesse sua essência, sua bondade, sua simplicidade, quando entrasse naquele mundo tão diferente do deles. E assim terminou aquele dia, que mudaria 3 vidas para sempre. Um dia que começara com um carro quebrado em uma estrada deserta e terminara com promessas feitas, esperanças renovadas e um laço improvável formado entre pessoas de mundos completamente opostos. Nenhum deles sabia ainda quantos desafios viriam pela frente. Quantas provações teriam que enfrentar, quantas vezes teriam suas convicções testadas. Mas naquela noite, cada um deles dormiu com algo precioso que não tinham há muito tempo. Dormiu com esperança no amanhã. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A segunda-feira amanheceu diferente para a família Ferreira. Luciana acordou antes das 5 da manhã, como sempre fazia, mas dessa vez não foi para sair correndo para as casas onde trabalhava. Foi para preparar Gabriel para o dia mais importante de sua vida. Tinha lavado e passado sua melhor roupa na noite anterior. Uma calça jeans que já estava pequena e uma camisa polo azul que ganhara de doação da igreja. Não era muito, mas era o melhor que tinham. Gabriel tomou banho na bacia, usando água aquecida no fogareiro, e vestiu-se com cuidado. Suas mãos tremiam um pouco enquanto abotoava a camisa. Não era medo exatamente. Era uma mistura de ansiedade e excitação que fazia seu coração bater mais rápido. Ele pegou sua mochila velha, já remendada várias vezes com retalhos de tecido de cores diferentes, e colocou dentro o caderno novo que sua mãe comprara com o dinheiro que o padrinho dera, 3 canetas esferográficas azuis e a chave de fenda que seu pai usara durante anos na oficina. Seu pai estava acordado também, sentado na cadeira de rodas improvisada que tinham construído com peças de bicicletas velhas. Antônio Ferreira tinha apenas 43 anos, mas parecia muito mais velho. A doença que o acometera, uma combinação de problemas na coluna e complicações neurológicas que os médicos nunca conseguiram diagnosticar completamente por falta de recursos,
Tinha roubado sua capacidade de andar e de trabalhar, mas não tinha roubado seu orgulho de pai. Vem cá, filho. Antônio chamou com a voz rouca. Gabriel se aproximou e o pai segurou suas mãos com força. Você vai entrar num mundo novo hoje. Vai conhecer pessoas diferentes, aprender coisas que eu nunca pude te ensinar. Mas nunca, nunca esqueça quem você é. Nunca tenha vergonha de onde você veio. Essa chave de fenda aí na sua mochila, ela representa cada parafuso que apertei na vida, cada motor que consertei, cada cliente que saiu satisfeito da minha oficina. Isso é a nossa história, Gabriel. E não tem nada, nada nesse mundo mais valioso que isso. Eu não vou esquecer, pai, Gabriel prometeu, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Vou fazer o senhor ter orgulho. Eu já tenho orgulho, menino. Já tenho desde o dia que você nasceu. Eles pegaram 3 ônibus para chegar ao endereço que Ricardo indicara. O escritório da Vascotec ficava em uma torre comercial moderna, na região da Avenida Paulista, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu azul da manhã. Quando entraram no lobby de pé direito altíssimo, decorado com obras de arte contemporânea e piso de mármore italiano, tanto Luciana quanto Gabriel se sentiram completamente fora de lugar. As pessoas que passavam por eles estavam todas vestidas com ternos caros e vestidos elegantes, carregando maletas de couro e falando em celulares de última geração. Um segurança uniformizado se aproximou com uma expressão entre curiosa e desconfiada. Posso ajudar? Antes que Luciana pudesse responder, uma voz conhecida ecoou do outro lado do saguão. Gabriel! Luciana! Era Ricardo, impecável em seu terno cinza de alfaiataria italiana, navegando sua cadeira de rodas motorizada com perícia entre os executivos apressados. Ao seu lado estava uma mulher por volta dos 35 anos, de cabelos escuros presos em um coque profissional, usando um tailleur azul marinho e segurando uma pasta de documentos. Que bom que chegaram! Ricardo sorriu calorosamente. Esta é Helena Martins, minha assistente executiva. Ela vai cuidar de toda a papelada hoje. Helena estendeu a mão primeiro para Luciana, depois agachou-se para ficar na altura de Gabriel. Prazer em conhecer você, Gabriel. O senhor Vasconcelos não parou de falar sobre você desde sexta-feira. Ela sorriu e era um sorriso genuíno. Estou muito curiosa para conhecer o menino que consertou o carro mais complicado da frota. As horas seguintes foram um turbilhão de novidades. Primeiro foram para uma sala de reuniões no 23º andar, com vista panorâmica de São Paulo. Ali, Helena explicou todos os detalhes da bolsa de estudos que Ricardo oferecia. Gabriel seria matriculado no Instituto Técnico Professor Alcides Pereira, uma das escolas técnicas mais respeitadas da Grande São Paulo, conhecida por seu programa rigoroso em mecânica, eletrônica e engenharia. A mensalidade, que normalmente custaria R$ 3.000, seria integralmente paga pela empresa de Ricardo. Além disso, Gabriel receberia uniforme completo, material escolar, vale-transporte e uma ajuda de custo mensal para a alimentação. Para Luciana, os termos eram igualmente surpreendentes. Ela seria contratada como coordenadora de serviços gerais da Vascotec, com salário de R$ 4.000 mensais. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde para toda a família, incluindo cobertura para os tratamentos de Antônio e todos os benefícios da CLT. Começaria na semana seguinte, após um período de treinamento. Quando Helena terminou de explicar tudo, Luciana estava chorando de novo, tentando inutilmente enxugar as lágrimas que não paravam de cair. Gabriel, sentado ao lado dela, segurava sua mão com força. Eu não sei como agradecer, senhor Ricardo. Luciana conseguiu dizer entre soluços. Isso é mais do que eu sonhei em toda a minha vida. Então não agradeça a mim. Ricardo respondeu suavemente. Agradeça ao talento do seu filho. Ele é quem merece tudo isso. Às 9h30 da manhã, Ricardo pessoalmente levou Gabriel ao Instituto Técnico Professor Alcides Pereira. A escola ficava em Santo André, na região do ABC Paulista, e era um complexo impressionante de prédios modernos com laboratórios de última geração. Quando entraram no prédio administrativo, Gabriel ficou boquiaberto com as instalações.
Havia oficinas equipadas com ferramentas que ele só vira em revistas, computadores de última geração, salas com equipamentos de diagnóstico automotivo que custavam mais que muitas casas. A diretora, doutora Mariana Campos, uma mulher de uns 50 anos com óculos de armação, vermelha e um sorriso acolhedor, os recebeu em sua sala. Senhor Vasconcelos, é sempre um prazer recebê-lo, e este deve ser o jovem Gabriel. É ele mesmo, Ricardo disse com orgulho evidente na voz. Um talento natural para a mecânica, estou convencido de que ele será um dos melhores alunos que vocês já tiveram. Doutora Mariana olhou para Gabriel com atenção. O menino estava visivelmente nervoso, mexendo nas alças da mochila remendada, mas havia determinação em seus olhos. Gabriel, você sabe que nossa escola tem um programa muito exigente, não sabe? Os alunos aqui têm entre 15 e 18 anos. Todos, cursando o ensino médio técnico. Você, com 9 anos, será de longe o mais novo. Terá que estudar muito, se dedicar muito. Acha que consegue? Eu consigo, senhora. Gabriel respondeu com firmeza. Meu pai me ensinou que quando a gente gosta de verdade de alguma coisa, não importa se é difícil, a gente encontra um jeito. A diretora sorriu, claramente impressionada. Está bem, vamos fazer assim. Você vai começar frequentando as aulas práticas de mecânica básica e eletrônica, às segundas, quartas e sextas, das 3 às 6 da tarde. São turmas com alunos mais velhos, mas o professor Henrique é excelente e saberá lidar com a diferença de idade. Conforme você for demonstrando progresso, podemos adicionar outras disciplinas. O que acha? Gabriel assentiu vigorosamente, um sorriso enorme iluminando seu rosto. Obrigado, senhora diretora. Eu prometo que não vou decepcionar. 2 dias depois, na quarta-feira, Gabriel teve sua primeira aula. Luciana o levou pessoalmente, pegando o ônibus depois do trabalho. Ela o deixou no portão da escola às 2h45, 15 minutos antes do início da aula, e segurou seu rosto com as 2 mãos. Lembra o que seu pai falou? Você é capaz. Você é inteligente. Não, deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Entendeu? Entendi, mãe. Mas quando Gabriel entrou na sala de aula, percebeu que as palavras da mãe seriam mais difíceis de seguir do que imaginava. A sala estava cheia de adolescentes, a maioria entre 15 e 17 anos. Alguns estavam de costas, conversando em grupos. Outros mexiam nos celulares. Quando Gabriel entrou com seu uniforme novo, mas carregando aquela mochila velha e colorida, o silêncio foi instantâneo. Gente, vocês viram? Um deles disse alto. Acho que a professora da pré-escola errou de sala. Risadas explodiram. Gabriel sentiu o rosto esquentar, mas caminhou até uma carteira vazia no fundo da sala e sentou-se, tentando ignorar os comentários que continuavam. Cara, olha o tamanho desse moleque. É filho de quem aqui? Aposto que é algum esquema daqueles de cotas. Deve ter pistolão. Olha a mochila dele, toda remendada. Deve ter catado no lixo. Gabriel abaixou a cabeça, fingindo procurar algo na mochila para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Mas então, a porta se abriu e um homem alto, de uns 40 anos, cabelos grisalhos e expressão séria entrou na sala. Era o professor Henrique Almeida, e sua presença imediata silenciou a turma. Boa tarde. Ele disse, sua voz grave ecoando na sala. Vejo que temos um novo aluno, Gabriel Ferreira dos Santos, correto? Sim, senhor. Gabriel respondeu, levantando-se educadamente. Prazer em conhecê-lo, Gabriel. Pode sentar. O professor fez uma pausa, olhando para a turma. E quanto ao resto de vocês, espero que tenham mais classe do que demonstraram há pouco. Nesta sala, importa o que você sabe fazer, não sua idade ou de onde você vem. Está claro? Murmurinhos de concordância ecoaram pela sala, mas Gabriel podia sentir os olhares de desdém ainda fixos nele. Sabia que as palavras do professor não mudariam magicamente a opinião daqueles garotos mais velhos. A aula começou com teoria básica sobre motores a combustão. O professor Henrique explicava com clareza, desenhando diagramas detalhados no quadro branco, descrevendo o funcionamento de cada componente. Gabriel absorvia cada palavra, cada conceito. Algumas coisas ele já sabia da oficina do pai, outras eram novidade,
mas faziam sentido imediato quando conectadas ao que já conhecia. Depois de 40 minutos de teoria, o professor anunciou: Bem, agora vamos à parte prática. Vocês vão trabalhar em duplas. Cada dupla vai receber um motor de popa pequeno com um defeito. Vocês têm 40 minutos para diagnosticar o problema. Não vale ligar o motor. Apenas análise visual e tátil. Vamos ver quem consegue. O professor começou a formar as duplas, e Gabriel percebeu com um aperto no estômago que sobraria sozinho. Era número ímpar na turma. Mas então o professor disse: Gabriel, você fica com o Vinícius. Vinícius era um garoto alto e magro, com cabelo comprido e uma expressão perpetuamente entediada. Ah, professor, Vinícius reclamou. Sério que vou ter que fazer dupla com o bebê? É justamente por causa dessa atitude que você está em recuperação em 3 matérias, Vinícius. O professor respondeu secamente. Talvez trabalhar com alguém que realmente se importa com aprender te faça bem. Agora vá buscar seu motor. Vinícius resmungou, mas obedeceu. Quando voltou com o motor pequeno e sujo de óleo velho, colocou-o na bancada na frente de Gabriel com um baque. Pode fazer você mesmo, criança. Não estou afim. Gabriel olhou para o motor. Era um modelo antigo, provavelmente de um barco de pesca. Tinha vários componentes expostos e um cheiro forte de combustível misturado com maresia. Ele começou a examiná-lo metodicamente como seu pai lhe ensinara. Primeiro verificou as conexões externas, depois observou o estado das peças metálicas, procurando por corrosão ou desgaste. Usou seus dedos para sentir a tensão das molas, a firmeza das conexões. Aos 15 minutos, enquanto outras duplas ainda estavam no início da análise, Gabriel encontrou o problema. O carburador estava entupido com resíduos de combustível velho cristalizado, e, além disso, havia uma rachadura microscópica na linha de combustível que causava a entrada de ar, impedindo a formação da mistura ideal. Vinícius, o problema é aqui, Gabriel falou, apontando. O carburador precisa ser limpo e essa mangueira aqui está rachada. Por isso o motor não funciona direito. Vinícius olhou sem muito interesse. Sei lá. Fala pro professor então. Mas era a vez de outra dupla apresentar. Gabriel esperou observando as outras tentativas. Alguns grupos chegavam perto, identificando partes do problema. Outros erravam completamente. Quando chegou sua vez, Gabriel foi até a bancada do professor e explicou com clareza tudo o que encontrara, usando termos técnicos que aprendera com o pai. O professor Henrique ouviu em silêncio, depois verificou o motor pessoalmente. Quando levantou a cabeça, havia surpresa genuína em seus olhos. Gabriel, isso está perfeito. Você identificou não apenas o problema principal, mas também o secundário que metade dos alunos do último ano não teria percebido. Como você aprendeu isso? Meu pai era mecânico, senhor. Ele me ensinou desde pequeno. O professor assentiu lentamente. Seu pai era um excelente professor, pelo visto. Ele se virou para a turma. Este é o diagnóstico correto. Carburador obstruído e rachadura na linha de combustível. Gabriel e Vinícius, parabéns. Nota máxima. A expressão no rosto dos outros alunos era uma mistura de incredulidade e, em alguns casos, algo que parecia respeito grudento. Vinícius, que não fizera absolutamente nada, tinha um sorriso largo no rosto, feliz pela nota fácil. Mas Gabriel não se importava. Sentiu uma onda de orgulho. Tinha provado que podia estar ali, que merecia aquela oportunidade. Porém, quando a aula terminou e ele saiu para esperar sua mãe no portão, 3 dos garotos mais velhos da turma o cercaram no pátio vazio. O líder do grupo era um rapaz chamado Douglas, de 16 anos, atlético e claramente acostumado a ser o mais popular. Olha só, pessoal, o bebê acha que é esperto. Douglas falou com desdém. Deve ter decorado as respostas antes. Aposto que alguém contou para ele. Gabriel tentou passar, mas eles bloquearam seu caminho. Eu estudei, é só isso. Estudou, é? Douglas riu. Ou será que seu padrinho rico comprou as respostas para você? Todo mundo sabe que você só está aqui porque tem um ricaço te bancando. Sem isso, você não passaria nem da portaria.
Gabriel sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas lembrou das palavras da mãe. Não deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Eu mereço estar aqui tanto quanto qualquer um. E vou provar isso todo dia, se for preciso. Ah, é? Vamos ver quanto tempo você aguenta, criança. Douglas empurrou o ombro de Gabriel ao passar, jogando-o levemente para o lado. Os outros dois riram e seguiram Douglas. Gabriel ficou ali, parado por um momento, o coração acelerado, as mãos tremendo. Não de medo, mas de indignação. Aquilo era injusto. Ele não escolhera nascer pobre, não escolhera precisar de ajuda. Mas tinha sim escolhido trabalhar duro, estudar, fazer o melhor que podia. Por que isso não era suficiente para aqueles garotos? Quando sua mãe chegou 20 minutos depois, ofegante de ter corrido do ponto de ônibus, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Como foi? Ela perguntou, examinando o rosto do filho. Foi bom, mãe. Gabriel mentiu, forçando um sorriso. Tirei nota máxima na atividade prática. Meu filho, Luciana o abraçou apertado. Eu sabia que você ia arrasar. No ônibus de volta para casa, Gabriel ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar. Pensou no pai, esperando em casa com expectativa. Pensou no padrinho Ricardo, que acreditara nele quando ninguém mais acreditaria. Pensou em sua mãe, trabalhando duro todo dia para dar uma vida melhor para os filhos. E tomou uma decisão. Não importava quantas vezes fosse humilhado ou rejeitado. Não importava quantos Douglas cruzassem seu caminho. Ele provaria seu valor. Não com palavras, mas com ações. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da vida de Gabriel. Rotina era brutal. Acordava às 5:30 da manhã para fazer as tarefas da escola regular, onde ainda cursava o 4º ano do ensino fundamental em uma escola pública perto de casa. Almoçava às 11, descansava 1 hora e então pegava o ônibus às 1:30 da tarde para chegar a tempo no Instituto Técnico. Voltava para casa às 8 da noite, comia algo rápido e ainda tinha que revisar as lições antes de dormir por volta das 10. Mas Gabriel não reclamava. Cada dia na escola técnica era uma oportunidade de aprender algo novo. O professor Henrique, percebendo seu interesse genuíno, começou a lhe emprestar livros técnicos, manuais de engenharia, revistas especializadas. Gabriel devorava tudo. Lia no ônibus, lia durante o almoço, lia antes de dormir, até que os olhos não aguentavam mais. O bullying persistia, mas de forma mais sutil. Ninguém mais o confrontava diretamente, depois que o professor Henrique deixara claro que não toleraria tal comportamento. Mas havia os olhares de desdém, os comentários sussurrados, o isolamento social. Gabriel sempre almoçava sozinho. Ninguém o escolhia para trabalhos em grupo até que o professor obrigasse. Sua mochila remendada era constantemente alvo de piadas discretas. Mas, então veio o dia que mudaria tudo. Era uma sexta-feira, 3 meses depois que Gabriel começara no instituto. A aula prática do dia era considerada uma das mais difíceis do semestre. O desafio: desmontar completamente um motor a diesel de 4 cilindros, identificar todas as peças, diagnosticar o problema e apresentar uma solução. O tempo limite era de 2 horas. Os alunos se reuniram ao redor das bancadas em grupos de 4. Gabriel, como sempre, ficou sozinho em uma bancada. O professor, percebendo isso, ia redistribuir os grupos quando Gabriel disse: "Professor, posso fazer sozinho? Quero tentar." O professor Henrique hesitou. "Gabriel, esse motor tem mais de 200 peças individuais. É muito para uma pessoa só." "Eu sei, senhor, mas eu quero tentar. Por favor." Algo na determinação do menino fez o professor ceder. "Está bem. Mas se precisar de ajuda, não hesite em pedir." O cronômetro começou. Os outros grupos trabalhavam metodicamente, dividindo tarefas, consultando manuais, anotando tudo. Gabriel começou diferente. Ficou parado por quase 3 minutos, apenas observando o motor de todos os ângulos possíveis, seus olhos percorrendo cada componente e cada conexão. Então, com movimentos seguros e precisos, começou a desmontar. Suas mãos trabalhavam com uma velocidade e confiança que pareciam impossíveis para alguém tão jovem.
Cada parafuso que retirava era colocado em um recipiente separado, organizado por tamanho e função. Cada peça desmontada era colocada em sequência na bancada, criando uma espécie de mapa tridimensional do motor. Ele não consultava nenhum manual, não fazia anotações. Parecia que tinha um diagrama completo na cabeça. Aos 20 minutos, havia desmontado completamente o bloco do motor. Aos 35, identificara o problema. Um pistão secundário engripado por falta de lubrificação adequada, causando atrito excessivo e superaquecimento. Aos 45, tinha escrito um relatório detalhado da solução, incluindo o tipo exato de lubrificante necessário, o procedimento de limpeza e remontagem, e até sugestões de manutenção preventiva para evitar o problema no futuro. Quando Gabriel disse terminei, toda a classe parou. Ele tinha completado em 45 minutos, o que normalmente levava 2 horas para grupos de 4 pessoas. O professor Henrique se aproximou, cético, mas conforme revisava o trabalho, sua expressão mudava de desconfiança para absoluto espanto. Isso está perfeito, o professor murmurou. Gabriel, como você fez isso tão rápido? Como você sabe todos esses detalhes? Meu pai me ensinou, senhor, e eu leio muito. Livros, manuais, artigos. Tudo que o senhor me empresta eu leio 2 às vezes 3 vezes. O professor ficou em silêncio por um momento. Depois se virou para a turma. Alunos, parem o que estão fazendo e venham aqui. Quero que vejam isso. Relutantemente, os grupos pararam seus trabalhos e se reuniram ao redor da bancada de Gabriel. O professor explicou em detalhes o que Gabriel tinha feito, usando seu trabalho como exemplo perfeito de diagnóstico automotivo. Este é o padrão que espero de vocês. Análise metódica, conhecimento técnico profundo e organização impecável. Gabriel conseguiu em 45 minutos o que alguns de vocês não conseguiriam em um dia inteiro. E ele tem 9 anos. O silêncio que se seguiu era pesado. Gabriel podia sentir os olhares dos colegas, mas dessa vez eram diferentes. Não havia mais desdém. Havia surpresa, respeito grudento, talvez até inveja, mas respeito. Douglas, o garoto que liderara as provocações no primeiro dia, foi o primeiro a falar. Cara, isso foi impressionante. Ele estendeu a mão relutantemente. Desculpa pelas merdas que falei antes. Você é bom de verdade. Gabriel olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Douglas. Por um momento, pensou em rejeitar, em deixar o garoto com a mão no ar como punição pelas humilhações. Mas então, lembrou das palavras do pai. Não tem nada, nada nesse mundo, mais valioso que nossa história. E parte dessa história era saber perdoar. Gabriel apertou a mão de Douglas. Tudo bem, obrigado. A partir daquele dia, tudo mudou. Gabriel ainda era o mais novo, ainda usava sua mochila remendada, ainda vinha de uma família pobre, mas agora tinha respeito. Tinha provado de forma indiscutível que merecia estar ali. Os colegas começaram a cumprimentá-lo nos corredores. Alguns até pediam ajuda com trabalhos difíceis, e Gabriel ajudava, sempre sem arrogância, com a mesma paciência que seu pai tinha ao ensinar-lhe cada detalhe da mecânica. Quando contou para Ricardo sobre esse dia, durante uma das ligações semanais que o padrinho insistia em fazer, o empresário ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Gabriel, você entendeu algo que me levou 40 anos para aprender. O respeito verdadeiro não vem de onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. Vem do que você faz, do seu caráter, das suas habilidades. Você conquistou seu espaço com mérito. E isso, meu garoto, isso é algo que ninguém nunca poderá tirar de você. Naquela noite, deitado em seu colchonete, Gabriel pegou a velha chave de fenda que sempre carregava na mochila. Seu pai lhe dera aquela ferramenta no último dia que trabalhara na oficina, poucos meses antes de tudo desmoronar. Era um símbolo, um legado. E Gabriel jurou para si mesmo que honraria esse legado, não apenas sendo um bom aluno, mas sendo alguém que usaria seu talento para ajudar outras pessoas, exatamente como o padrinho Ricardo o estava ajudando. E assim, capítulo por capítulo, dia após dia, Gabriel Ferreira dos Santos construía sua história. Uma história de superação,
de talento reconhecido, de respeito conquistado. Mas essa era apenas o começo. Os maiores desafios e as maiores conquistas ainda estavam por vir. Os meses se transformaram em 1 ano, e Gabriel completou 10 anos, cercado por livros técnicos, ferramentas e sonhos cada vez maiores. A família Ferreira agora vivia em um conjunto habitacional digno em São Bernardo do Campo, com 2 quartos e água encanada. Luciana trabalhava feliz na Vascotec, e Antônio recebia tratamento adequado pela primeira vez em anos. Foi em uma noite de quinta-feira, enquanto ajudava seu pai a fazer fisioterapia, que uma ideia começou a germinar na mente de Gabriel. Antônio contava histórias da antiga oficina, relembrando quando era o mecânico mais procurado da região. "Sabe o que eu mais sinto falta, filho? De poder trabalhar com as mãos. De ouvir o ronco de um motor que acabei de consertar." Antônio suspirou. "Tinha uma caixa de ferramentas de diagnóstico que comprei parcelado em 2 anos. Era minha joia mais preciosa, mas era cara demais. Por isso, só eu tinha uma na região. Os mecânicos menores ficavam no chute, tentando adivinhar os problemas. Muita gente boa desistiu porque não tinha as ferramentas certas." Essa conversa ecoou na cabeça de Gabriel durante dias. E então a ideia se cristalizou. E se ele pudesse criar uma ferramenta de diagnóstico automotivo acessível? Algo que mecânicos humildes pudessem comprar sem comprometer o sustento da família. Na segunda-feira seguinte, Gabriel procurou o professor Henrique. "Posso falar com o senhor? É sobre um projeto que estou pensando em desenvolver." Gabriel explicou sua ideia. Um dispositivo portátil que fizesse diagnósticos confiáveis em veículos usando componentes de baixo custo. Seria voltado para pequenas oficinas, para mecânicos que não tinham recursos para equipamentos que custavam dezenas de milhares de reais. O professor Henrique ouviu atentamente. "Gabriel, isso é muito ambicioso. Mas eu acredito em você. Vou te dar acesso ao laboratório de eletrônica fora do horário de aula. Terças e quintas, das 6 às 8. Mas você documenta tudo. Isso pode virar algo muito maior." Ricardo, ao saber da iniciativa, forneceu um pequeno orçamento para a compra de componentes. Os primeiros meses foram de muita tentativa e erro. Gabriel queimou placas, fritou componentes, mas cada fracasso era uma lição. Vinícius, que se tornara seu amigo, começou a aparecer no laboratório para ver o progresso. "Cara, você é doido. Tem 11 anos e está tentando criar algo que nem engenheiros conseguem. É por isso que vai dar certo." Gabriel respondia. "Engenheiros pensam muito, eu faço." Aos 11 anos e 4 meses, depois de 1 ano e meio de trabalho, Gabriel finalmente tinha um protótipo funcional. O case era feito de plástico reciclado, a tela de um celular quebrado. Mas funcionava. Testou em mais de 20 veículos e todos os diagnósticos foram precisos. Quando mostrou para Ricardo, o empresário ficou em silêncio, observando aquele aparelho tosco, mas funcional. Então pegou o celular. "Preciso que você venha ao escritório amanhã." Ricardo apresentou Gabriel a Marcelo Vieira, engenheiro-chefe da Vascotec, conhecido por ser extremamente crítico. Gabriel demonstrou o dispositivo no carro de Marcelo. O diagnóstico levou 30 segundos. Marcelo, então, usou um equipamento profissional de R$ 30.000. O resultado foi idêntico. Marcelo examinou o dispositivo minuciosamente. Depois de longos minutos, falou: "Isso é bruto, tosco, mas funcionalmente é genial. Você conseguiu fazer com R$ 300 o que equipamentos de 30.000 fazem. Para diagnósticos básicos, que correspondem a 90% dos problemas, é perfeito." Ricardo sorriu com orgulho. "Então vale desenvolver profissionalmente?" Marcelo olhou para Gabriel. "Garoto, se aceitar trabalhar comigo, podemos transformar isso em produto comercial em 6 meses. Vender, por um preço que qualquer oficina pequena consegue pagar. Toparia?" Gabriel sentiu lágrimas nos olhos. "Toparia, senhor, mas tem uma condição. Os lucros têm que ajudar outros jovens como eu. Quero criar um projeto que pague bolsas de estudo em mecânica." Marcelo sorriu pela primeira vez. "Você acabou de ganhar um engenheiro-chefe de graça. O desenvolvimento levou 7 meses.
O produto final foi batizado de Diag Fácil. Elegante, robusto, custaria apenas R$ 1.200, mas o lançamento teria que esperar. O professor Henrique tinha outros planos. Gabriel, quero te inscrever na Feira Nacional de Jovens Cientistas e Inovadores. É o maior evento do tipo no país. Acontece em Brasília. Se for selecionado, vai apresentar seu projeto para centenas de pessoas. Gabriel sentiu um frio na barriga. Não sei se consigo, professor. Você desenvolveu algo revolucionário. Não pode deixar o medo impedir isso. Eu acredito em você. 3 meses depois, a resposta chegou. Gabriel fora selecionado como um dos 50 finalistas nacionais. Ricardo custeou as passagens para toda a família ir a Brasília. Era a primeira vez que viajariam de avião. Gabriel ensaiou sua apresentação dezenas de vezes. A feira no Centro de Convenções Ulisses Guimarães deixou todos boquiabertos. O nível dos projetos era altíssimo. Gabriel sentiu o estômago revirar ao ver projetos de adolescentes de escolas caríssimas. Como competir com aquilo? A apresentação estava agendada para o segundo dia, às 2 da tarde. Na noite anterior, Gabriel mal dormiu. Ricardo foi até seu quarto às 2 da manhã. Não consegue dormir? Estou com medo, padrinho. E se eu travar? E se decepcionar todo mundo? Ricardo segurou o rosto do menino. Você já ganhou. Já provou que merece estar aqui. As pessoas se conectam com verdade, com paixão. Você só precisa ser você. Contar sua história. Na tarde seguinte, Gabriel subiu ao palco com as pernas trêmulas, segurando sua mochila velha e o Diag Fácil. A plateia era enorme. Mais de 300 pessoas. Respirou fundo e começou. Meu nome é Gabriel Ferreira dos Santos. Tenho 12 anos. E há 1 ano e meio eu tinha um problema. Meu pai era o melhor mecânico da região, mas quando adoeceu, perdemos tudo. E eu vi um homem que dedicou a vida a ajudar pessoas ter que desistir da profissão. Não porque perdeu o talento, mas porque não tinha as ferramentas necessárias. A plateia estava em silêncio absoluto. Gabriel continuou ganhando confiança. Existem milhares de mecânicos talentosos no Brasil nessa situação. Então eu decidi criar uma solução. Ele ergueu o Diag Fácil. Este dispositivo custa R$ 1.200. Qualquer mecânico pode comprar. E funciona tão bem quanto equipamentos que custam 30 vezes mais. Fez uma demonstração ao vivo, identificando 3 problemas em 2 minutos. A plateia reagiu impressionada. Mas isso não é só sobre tecnologia. É sobre democratizar oportunidades. É sobre permitir que pessoas talentosas trabalhem com dignidade. É sobre dar a outros jovens como eu a chance de não desistirem dos seus sonhos. Quando terminou, a plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Luciana chorava. Antônio estava vermelho de orgulho. Ricardo sorria com lágrimas nos olhos. As horas seguintes foram um turbilhão de entrevistas e propostas de empresários. Mas o momento crucial veio na cerimônia de premiação. Quando anunciaram 3º e 2º lugares, não foi Gabriel. Seu coração apertou. E o vencedor da categoria Tecnologia Aplicada, a apresentadora pausou. Gabriel Ferreira dos Santos, de São Bernardo do Campo, com o dispositivo Diag Fácil. O auditório explodiu. Gabriel ficou paralisado. Ricardo o empurrou gentilmente. Vai, campeão, vai receber seu prêmio. Gabriel subiu ao palco em choque. Recebeu o troféu, o certificado e um cheque de R$ 20.000. Mas mais importante, recebeu o reconhecimento, a validação de que seu trabalho valera a pena. Na volta para São Paulo, no avião, Gabriel olhava pela janela, vendo as luzes das cidades. 1 ano e meio atrás, era apenas um menino pedindo moedas. Agora era um inventor premiado nacionalmente. Ricardo falou baixinho. Sabe o que isso significa, Gabriel? Que ganhei uma competição? Não. Ricardo sorriu. Significa que você provou que pode fazer qualquer coisa. O céu não é mais o limite. Ele apontou pela janela. Porque você já está voando. Os 6 meses seguintes à vitória foram de mudanças intensas. O Diag Fácil entrou em produção comercial. Marcelo e sua equipe refinaram o design e Ricardo abriu canais de distribuição.
O lançamento oficial aconteceu em uma feira de autopeças em São Paulo. Em 2 semanas, 200 unidades vendidas. Em um mês, 600. Pequenos mecânicos de todo o país ligavam querendo o dispositivo. Gabriel, agora com 12 anos e meio, se tornara uma pequena celebridade. Mas nada disso subiu à sua cabeça. Havia algo o incomodando. A inquietação crescia cada vez que via o saldo da conta poupança com parte dos lucros. O dinheiro acumulava, mas Gabriel não se sentia bem. Não quando sabia que existiam milhares de crianças como ele, com talento, mas sem oportunidade. Em um almoço na cobertura de Ricardo, Gabriel finalmente vocalizou o que pensava há meses. Padrinho, quero usar o dinheiro do Diag Fácil para criar algo. Um projeto para ajudar outros jovens como eu, oferecer bolsas de estudo em mecânica, dar a chance que o senhor me deu. Ricardo estudou o rosto do menino. Você tem certeza? Esse dinheiro é seu. Mas qual o sentido de ter futuro se não posso ajudar outros a terem também? O senhor me ensinou que a verdadeira riqueza está no que compartilhamos. Ricardo sorriu com orgulho profundo. Então vamos fazer acontecer. Vamos criar uma fundação com estrutura legal. Que nome você quer dar? Gabriel não hesitou. Projeto Chave de Ouro. Era o que meu pai chamava a chave de fenda dele. Dizia que era ouro porque abria todas as portas. A fundação foi oficializada 3 meses depois. O projeto Chave de Ouro ofereceria bolsas integrais para jovens de comunidades carentes, com aptidão técnica. No primeiro ano, 10 jovens. O objetivo era que em 5 anos fossem 100. A seleção recebeu mais de 300 inscrições. Após entrevistas e testes, 10 jovens foram escolhidos. Havia Carlos, de 13 anos, que consertava eletrodomésticos na rua. Havia Juliana, de 15 anos, que sonhava ser engenheira, mas abandonara a escola para trabalhar. E havia Pedrinho, um menino de 8 anos que morava nas ruas e pedia moedas nos faróis. Ele demonstrara conhecimento impressionante sobre motores, aprendido observando uma oficina de bairro. Gabriel viu em Pedrinho um reflexo perfeito de si mesmo há 2 anos. No primeiro encontro, Gabriel falou para o grupo: Eu sei o que vocês estão sentindo. Há 2 anos eu era um menino que pedia moedas na estrada, mas alguém me deu uma chance, e essa chance mudou tudo. Gabriel continuou: Não vai ser fácil. Vocês vão ter que estudar muito, enfrentar pessoas que vão duvidar. Mas vocês são capazes. Vocês têm fome de provar seu valor, e essa fome vai fazer vocês vencerem. Este projeto não é caridade, é investimento em vocês. E um dia, espero que façam o mesmo por outros. Pedrinho ergueu a mão timidamente. Você acha que eu posso conseguir, mesmo morando na rua? Gabriel se agachou. Eu não acho. Eu sei, o lugar onde você dorme não define quem você é. O que define é o que você carrega aqui. Ele apontou para o coração. Você tem o mesmo fogo que eu tinha, e esse fogo ninguém pode apagar. O projeto Chave de Ouro começou suas atividades. Os bolsistas tinham aulas 3 vezes por semana. Receberam uniformes, ferramentas, material. Para os em situação precária, foram providenciadas cestas básicas e, no caso de Pedrinho, um abrigo decente. Gabriel acompanhava cada um pessoalmente, ajudando com dúvidas, oferecendo conselhos. Os meses passaram e os resultados apareceram. Carlos conseguiu emprego em oficina conceituada. Juliana retomou os estudos, sonhando em criar soluções para mulheres na área automotiva. Miguel desenvolveu um sistema de reciclagem eletrônica, mas Pedrinho surpreendeu a todos. O menino que mal sabia ler demonstrou aptidão natural que rivalizava com Gabriel. Em 6 meses, fazia diagnósticos complexos. Em 1 ano, auxiliava o professor Henrique. Sua transformação virou matéria em jornais e TV. A família Ferreira continuava sua transformação. Compraram uma casa própria, 3 quartos, quintal pequeno, na periferia de São Bernardo. Antônio chorou ao receber a chave. Nunca pensei que fosse ter casa própria de novo. Gabriel, agora com 14 anos, tinha crescido bastante. Não era mais aquele menino magro e pequeno. Ganhara altura e uma confiança serena. Ainda frequentava o instituto,
mas também dava palestras em escolas e eventos. Nunca cobrava. Dizia que compartilhar sua jornada era retribuir o que recebera. Ricardo também mudara profundamente. O empresário frio não existia mais. Os Ferreira se tornaram sua família. Gabriel era o filho que nunca tivera. Ricardo mudou como conduzia sua empresa, contratando mais pessoas de comunidades carentes, oferecendo oportunidades reais. A Vascotec se tornou conhecida por responsabilidade social genuína. 4 anos após aquele encontro na estrada, Ricardo organizou um jantar especial. Convidou a família Ferreira, o professor Henrique, Marcelo e os bolsistas mais destacados, incluindo Pedrinho, agora com 12 anos. Após o jantar, Ricardo pediu atenção. Quero fazer um brinde. Há 4 anos meu carro quebrou. Eu estava frustrado, impotente. Então um menino de 9 anos ofereceu ajuda. Essa decisão mudou minha vida completamente. Olhou para Gabriel. Gabriel me ensinou que riqueza se mede em impacto, em vidas tocadas. Ele me mostrou que bondade se multiplica. Porque aquele menino não apenas consertou meu carro, ele consertou meu coração. Ricardo levantou a taça. Brindo a Gabriel Ferreira dos Santos, ao inventor que democratizou tecnologia, ao mentor que está mudando vidas, e ao meu afilhado, que se tornou meu filho em todos os sentidos que importam. As lágrimas corriam livremente. Pedrinho falou: Gabriel, você é meu herói, não porque é famoso, mas porque mostrou que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Gabriel abraçou Pedrinho. Você vai chegar ainda mais longe que eu. Naquela noite, Gabriel se afastou para a beirada da varanda. Olhou para a cidade, milhões de luzes na escuridão. Pensou em tudo o que acontecera desde aquele dia na estrada. Como um momento de generosidade mudara não apenas sua vida, mas de sua família e de dezenas de jovens. Ricardo se aproximou. No que está pensando? Estou pensando que aquele dia não foi coincidência, padrinho. Foi destino. Não só por mim, por todos aqueles que agora têm uma chance. Por você também. Por mim? Você me disse que passou anos vivendo de forma fria e calculista. Gabriel virou-se. Mas acho que estava só esperando o momento certo. Aquele dia foi esse momento. Ricardo processou as palavras profundas. Você tem razão. Eu estava vivendo, mas não estava vivo. Você me trouxe de volta à vida. Não, padrinho. Gabriel sorriu. A gente se trouxe de volta à vida. Juntos. Porque ninguém se salva sozinho. A gente se salva uns aos outros. Antônio observava a conversa. Luciana segurou sua mão. Ele virou com lágrimas. Nosso menino está tão grande. Às vezes nem reconheço o garoto que pedia moedas. Ele continua o mesmo, amor. Luciana respondeu. Só que agora o mundo vê o que sempre soubemos, que ele é especial. Você acha que falhei com ele, por ter adoecido, por ter perdido tudo? Luciana virou o rosto do marido. Você deu a ele a coisa mais valiosa que um pai pode dar. Conhecimento, paixão pelo que faz, exemplo de trabalho honesto. Foi tudo o que você ensinou que fez, dele quem ele é. Você plantou a semente, os outros só ajudaram ela a crescer. Antônio abraçou a esposa, sentindo orgulho sem culpa. Tinha razão. Ele dera ao filho o mais importante. E Gabriel transformara aquele legado em algo magnífico. Os anos continuaram passando. O projeto Chave de Ouro cresceu além das expectativas. No 3º ano, 50 jovens. No 5º, 200. No 7º, expandiu para outras cidades, atendendo mais de 500 jovens. Muitos dos primeiros bolsistas já tinham se formado, conseguido empregos excelentes. Carlos abriu sua própria oficina. Juliana entrou na Poli-USP, desenvolvendo sistemas de segurança automotiva. Miguel criou startup de reciclagem empregando 20 pessoas. E Pedrinho, aos 16, se tornou o bolsista mais jovem a ganhar bolsa do CNPq. Gabriel, aos 16 anos, era o mais jovem inventor premiado da área. Tinha ofertas de universidades internacionais, empresas querendo contratá-lo, mas recusava a maioria. Dizia que seu lugar era ali, no Brasil, formando a próxima geração.
Luciana fora promovida várias vezes, agora coordenadora geral da Vasco Tech. Antônio voltara a trabalhar como consultor técnico de casa. E Ricardo, aos 60, dedicava metade do tempo ao projeto Chave de Ouro. O sucesso era medido em impacto social real. 6 anos após aquele encontro, Ricardo pediu para Gabriel encontrá-lo na mesma rodovia Raposo Tavares, no mesmo ponto onde tudo começara. Gabriel foi intrigado. Encontrou Ricardo na beirada da estrada. Este lugar mudou minha vida, mudou a sua, e mudou centenas de vidas. Ricardo pausou. Eu queria voltar para lembrar, para nunca esquecer que a vida pode mudar em um instante, que um momento de abertura pode desencadear transformações inimagináveis. Gabriel caminhou até ficar ao lado. Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Não é um sonho, Gabriel, é prova. Ricardo virou-se. Prova de que bondade se multiplica, que talento existe em todos os lugares, que uma pessoa pode fazer diferença. E você é a prova viva disso tudo. Eu não teria conseguido nada sem você, padrinho, e eu não seria quem sou sem você. Foi você quem me ensinou a verdadeira riqueza. Foi você quem me mostrou que a vida real está nos momentos em que nos permitimos ser vulneráveis, em que estendemos a mão para outros. Ficaram em silêncio observando os carros. Padrinho, você acha que aquele menino de 9 anos imaginava chegar até aqui? Ricardo riu. Não, ele estava tentando sobreviver, mas tinha algo que muitos não têm: esperança, determinação, coração puro e talento imenso. Quando esses elementos encontram oportunidade, magia acontece. E você imaginava que aquele dia mudaria você também? Não. Sinceramente não. Achava que estava sendo caridoso. Ele balançou a cabeça. Que arrogância! Como se eu estivesse fazendo favor, quando na verdade você estava me salvando. De uma vida vazia, de um coração fechado. A gente se salvou mutuamente então. Exatamente. Voltando para São Paulo, Gabriel pensou em tudo. Nos desafios que ainda viriam, nas portas que se abririam, nos jovens que ainda ajudaria. Pensou em seu pai trabalhando com dignidade, em sua mãe realizada, em Ricardo transformando o isolamento em família, nos bolsistas do projeto Chave de Ouro. E pensou no que o professor Henrique dissera: o legado de uma pessoa se mede pelo que ela permitiu que outros conquistassem. Gabriel tinha 16 anos, mas seu legado já estava escrito nas centenas de jovens que agora tinham chances. E ele mal estava começando. Aquele dia na estrada, 6 anos atrás, não fora apenas o início de uma amizade entre um empresário rico e um menino pobre. Fora o início de uma transformação social. De uma prova viva de que quando talento encontra oportunidade, quando bondade encontra necessidade, quando esperança encontra ação, milagres acontecem. E tudo começara com uma válvula presa, uma chave de fenda velha e 2 corações abertos à mudança. O resto foi história, uma história que provava que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, e importa ainda mais quantas pessoas você leva nessa jornada. Gabriel Ferreira dos Santos tinha se tornado muito mais que um inventor. Tinha se tornado um farol de esperança. E essa luz continuaria brilhando, iluminando o caminho para incontáveis outros jovens que, como ele, precisavam apenas de uma chance para mostrar ao mundo do que eram capazes. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel e Ricardo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, com o poder de um ato de bondade e com a prova de que talento não tem classe social, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força do espírito humano e mostram que a verdadeira riqueza está em compartilhar oportunidades. Te esperamos no próximo episódio, com mais narrativas que vão emocionar, vai inspirar você.